Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando nossa segunda live aqui do Portal da Tradição, live Farroupilha, né? Falando sobre a nossa história, nossa cultura, e hoje nós vamos conversar sobre o MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Vamos conversar com a primeira prenda do Rio Grande do Sul, Gabriela Sarturi Rigal, aqui, né? Para a gente poder conversar com a primeira prenda do Estado em nossa live, né? Vai falar sobre a nossa história, a nossa cultura. Já chegou, né? Já chegou a nossa convidada dessa noite. Tudo bem, Gabriela? Muito Boa obrigado. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, sim, uma honra estar aqui com vocês no Portal da Tradição, nessa live de semana, de princípios, né, de Semana Farroupilha, já em festejos, né, desse nosso setembro. Exatamente. Olha, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite de conversar com a nossa audiência aqui do Portal da Tradição, né? Nós falamos aqui de Passo Fundo para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E a gente está promovendo então essas lives, né? Vão ser 3 lives, essa é a segunda. Ontem já conversamos sobre a nossa indumentária com a Aline Almeida de Souza, né? Que é a diretora de indumentária do MTG. E hoje temos então a alegria de poder contar com a tua participação. E eu solicito aí que você se apresente, né, para quem está nos assistindo, fale um pouquinho da tua história, da tua trajetória, da tua participação no MTG e também deste cargo que ocupas aí como primeira prenda do Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, essa história é longa, né, mas vamos tentar resumir também de imediato. Eu nasci em berço tradicionalista, né, eu digo que a tradição gaúcha sempre foi muito natural para mim. Ela sempre foi me passada dentro da família, nos costumes cotidianos, né? Como a minha família ela é de origem rural também, todo esse aspecto do camperismo também sempre foi muito cotidiano, né? Mas eu passava também a frequentar os CTGs, nos bailes, nos jantares, né? Muito também porque a minha irmã mais velha, as minhas primas já participavam das invernadas de dança, então eu fui sempre tendo esse contato também com essa parte de ações tradicionalistas do CTG, né? Mas por ser muito tímida na minha infância, eu nunca quis participar dos grupos de dança, porque eu tinha vergonha, né, de dançar, de me apresentar. Mas daí na adolescência veio esse interesse por meio essa oportunidade de ser prenda de faixa, uma prenda juvenil, né? E então que eu comecei a trabalhar mais ativamente, conhecer toda essa parte do departamento cultural, todas as suas ações, projetos. Me encantei, me apaixonei por tudo isso e desde então, desde 2009, né, eu não me afastei dessas ações. Fui alterando as minhas formas de participação em momentos mais ativos, em momentos mais nos bastidores, mas sempre em contato daí com esse tradicionalismo mesmo, né, nessa questão de movimento organizado, né, desde 2009, especificamente ligada ao departamento cultural. Então eu tive esse momento de prenda juvenil, né? Depois também fui diretora de departamento jovem aqui da 13ª região tradicionalista, né? Eu falo aqui de Santa Maria, que é a 13ª. Fui diretora de concursos também da 13ª, organizando e avaliando concursos de prendas e peões, fazendo toda essa parte de montagem de prova escrita, enfim, que eu pude aprender muito também, foi uma oportunidade muito importante. E a minha origem é enquanto participante do CPF Pia do Sul, mas já na categoria adulta, então, eu me aproximei do DTG Noel Guarani, que é a entidade que eu represento, que se tornou a minha casa, a minha causa, é uma entidade estudantil dentro da Universidade Federal de Santa Maria, e que então traz uma realidade de um olhar jovem também sobre a cultura e sobre as ações, né, sobre o que a gente faz dentro do âmbito estudantil, dentro do âmbito universitário também, enquanto extensão com a comunidade, né? Que é esses 3 pilares que a gente tem enquanto universidade, tem também como DTG, né? Pesquisa, ensino e extensão. Nós somos, então, um programa de extensão da UFSM. Então, me tornei prenda do DTG Noel Guarani e voltei, então, a essa atividade de prendado, sendo a primeira prenda da 13ª e hoje, primeira prenda do Rio Grande do Sul. Enquanto profissional, né, esse é outro aspecto também importante da vida,
Eu sou psicóloga e sou mestranda em psicologia na Universidade Federal de Santa Maria. Sou bolsista CAPES, então trabalhando com pesquisa na área de psicologia. E sigo, né, sendo um ser humano, conciliando tudo isso e sempre tentando estar trabalhando com cultura, tocando a vida, né, sendo família, sendo amiga. Isso eu acho que é um desafio de prenda, né, a gente poder conseguir conciliar todas essas esferas da nossa vida e poder sempre estar em desenvolvimento enquanto indivíduo, né, muito importante. É verdade. Bem, Gabriela, eu vou mandar um abraço aqui para quem já está nos assistindo, né, aqui de Passo Fundo, o nosso amigo Josué, da Barbearia do Gaúcho, né, o popular Graxaim. Muito obrigado pela tua companhia. Nosso outro amigo que veio lá de Bangladesh, né, e também é barbeiro profissional aqui, o amigo Ali. Muito obrigado por estar assistindo, né. Minha comadre Débora Anes aqui está acompanhando também. Olha, tem muita gente, a coordenadora aqui da nossa 7ª região tradicionalista, né? A Vanderleia Nervo está conectada conosco aqui. Muito obrigado. Olha, tem muitos amigos Um que já estão. abraço. A Vanderleia, né? Uma grande parceira nossa aqui do Portal da Tradição. E para quem está nos assistindo, que porventura seja aí da tua região, de Santa Maria, né? O Portal da Tradição, ele é aqui de Passo Fundo. E a gente tem um site, também nossos canais aqui nas redes sociais, né? E também uma rádio online, uma rádio que toca durante as 24 horas do dia música gaúcha, né? E com a programação ao vivo sempre todas as manhãs, desde cedinho às 7 horas da manhã a gente já está levando as primeiras informações do dia para o pessoal e o melhor da nossa música tradicionalista, né? E agora, então, como a gente está no mês de setembro, nós resolvemos fazer então essas lives aqui no Instagram do Portal da Tradição, hoje com a nossa primeira prenda, né, a Gabriela, que está aqui conosco. Ontem já falamos com a Aline Almeida de Souza, que ela é diretora de indumentário do MTG, e amanhã a gente também terá a participação da Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Estado, né? Vamos falar sobre a história, o contexto e as consequências da Revolução Farroupilha, né? Um mês especial para nós gaúchos, é o mês de setembro, né? Mas então, Gabriela, eu gostaria que tu falasses um pouquinho para a gente sobre o MTG, né? O Movimento Tradicionalista Gaúcho. A gente já ouviu na tua introdução aí um pouco da tua história no MTG, aí na região, agora em todo o estado, né, sendo a primeira prenda do Rio Grande do Sul. E o que é o MTG na sua função, qual é o papel dele junto à cultura do estado do Rio Grande do Sul, junto às milhares de pessoas que participam dos CTGs, dos piquetes, dos grupos de cavalgada, né? O que o MTG apresenta para a sociedade gaúcha em relação à cultura e ao dia a dia dos gaúchos, enfim? Então, o MTG ele tem uma função com a cultura baseada em 3 eixos, né? Que é o resgate, a preservação e o desenvolvimento. E nisso a gente pode falar muito sobre cada um deles, né? Porque se a gente for olhar assim, o MTG, quando surgiu, ele surge enquanto entidade organizada a partir de 1966, enquanto uma entidade, uma sociedade civil sem fins lucrativos, né? Mas o movimento em si, o tradicionalismo em si, ele tem as suas raízes desde 1947. Eu acho que é importante a gente falar um pouco assim sobre esse surgimento, antes de falar do hoje, porque daí a gente vai buscando entender em que contexto que surgiu isso, para a gente poder ver o que é esse objetivo, né? Porque hoje, para nós, é muito natural a existência de CTGs, né? Nós nascemos sabendo que existiam CTG, que existiam grupos de dança, conhecendo a pilcha, né? Mas se a gente for voltar a 1947, por exemplo, que foi onde esses jovens precursores, né, os precursores que são conhecidos como Grupo dos 8, liderados por Paixão Corsos, que é essa figura muito simbólica, muito representativa, de uma grande força, um grande exemplo, mas eles eram jovens estudantes do Colégio Júlio de Castilhos de Porto Alegre, que fizeram, então, essa criação de um departamento de tradições gaúchas dentro do colégio. E no contexto histórico, social da época, a gente vê que era o final da Segunda Guerra Mundial, né? 1947 era esse período onde os Estados Unidos estavam em ascensão, com uma propagação da sua cultura, né?
e essa política de levar a cultura americana para todos os locais, né? E então isso é importante a gente observar, porque isso estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul também, essa americanização, né? Além disso, a gente tinha vivido também, enquanto história, né, a ditadura de Vargas, que tinha feito dentro das suas políticas a exaltação da pátria brasileira, e com isso era uma busca de uma unificação, né? Para isso, então, tinha que deixar de lado as características dos estados. Teve cerimônia de queima de bandeiras dos estados, né? Porque a política era que se louvasse apenas uma bandeira, apenas a bandeira do Brasil. Então, não havia mais esse culto às bandeiras dos estados. Todas as particularidades regionais também eram podadas, cortadas, né? Dentro dessa política em âmbito nacional. E com o fim disso, afetado por tudo isso, a nossa característica regional, os nossos costumes estavam entrando em esquecimento e estavam se tornando uma vergonha, né? Andar piochado, por exemplo, no centro de Porto Alegre, como traz os relatos dos livros, né, dos precursores, era uma vergonha estar vestido de bombacha. Tomar chimarrão, eles diziam que tinha que ser dentro de casa. Se fosse na frente de casa, já seria um motivo de escândalos, de olhares atravessados, né? E por isso que eu acho que é importante a gente voltar nisso, porque hoje, para nós, tomar chimarrão, a gente nem pensa que poderia, em algum momento, ter sido um motivo de vergonha, né? Algo que seria tão diferente, porque para nós está muito naturalizado. Hoje a gente deve isso a todo esse movimento, né? A todo esse movimento tradicionalista, antes mesmo de ser organizado, mas que depois, vindo com essa estruturação enquanto uma instituição, né, ele se torna mais forte. E pensando então que foi esses jovens que começaram, né, dentro do colégio, esse departamento de tradições. E daí teve momentos muito simbólicos, né, que foi a primeira ronda da chama crioula, que é o que dá origem então à nossa Semana Farroupilha de hoje, foi lá em 47, né? Foi esses princípios que eles conseguiram de uma forma muito simbólica firmar desde o início quais eram esses pressupostos, né? Porque a gente for ver, são 73 anos que a gente faz uma ronda da chama crioula, né? E eles com certeza não imaginariam tamanhas proporções, né? Mas esse ímpeto, assim, é de buscar reagauchar o Rio Grande do Sul, né? Poder tornar novamente algo genuíno e valorizado e importante, que as pessoas pudessem realmente ser parte dessa cultura, ter o orgulho, né, dos ancestrais, dos legados do Rio Grande do Sul. E daí, com a propagação, a partir de 1947, a partir da criação do primeiro CTG, que foi o 35 CTG, no ano de 1948, muitos outros CTGs pelo Rio Grande do Sul começaram a surgir, baseados nesse mesmo modelo de centro de tradições gaúchas, igual ao 35, né? Com uma patronagem, ao invés de uma diretoria, né? Com esse estilo de ter invernadas, de ter capatazes, patrões que lembram as estâncias, e toda a sua nomenclatura, né? Os chasques, as rodas de chimarrão, né? Que eram as reuniões. Tudo isso era pensado, tudo isso era buscando essa conexão com algo que era cultural, que era nativo do Rio Grande do Sul, que era genuíno e que estava entrando em esquecimento, né? Então foram diversos CTGs surgindo. Aqui em Santa Maria, por exemplo, teve nessa primeira onda também teve o Ponche Verde CTG, que é um dos nossos orgulhos também de Santa Maria, né, de ter um desses CTGs muito antigos dessa história, né, do tradicionalismo. E com isso foi se trocando esses contatos, buscando. Naquela época não existia o WhatsApp, né? Não dava para fazer um grupo no WhatsApp com todos os CTGs. Então a comunicação era muito mais demorada, né? A gente vai pensar que eles se enviavam cartas, havia os comunicados por rádio e também a impressão em alguns jornais, né? Alguns artigos que se colocavam em jornais sobre o que estavam fazendo aquele CTG, né? O que ele se propunha quando tinha algum evento, algum baile gauchesco, se divulgava e isso ia se propagando, né? Principalmente pelo rádio e pelo jornal, aos outros CTGs. Então,
foi se vendo que isso estava crescendo, que isso estava tomando uma força, né? E sentiu-se a necessidade, então, de fazer esse contato, essa congregação, né? Já que não temos um grupo do WhatsApp com CTGs da década de 50, né? Vamos então fazer reuniões, vamos nos encontrar e conversar e debater sobre isso, né? Então começaram as primeiras reuniões e dentre elas o primeiro congresso tradicionalista, né? Que foi aqui em Santa Maria em 1954. Então aí a gente vê que são 7 anos, né? 6 anos do primeiro CTG em si, né? Que foi o 35, Sim. em que veio surgindo esses novos CTGs e já se veio essa necessidade de fazer um congresso, de se reunir e falar então sobre quais eram esses objetivos, como seriam esses trabalhos, né? Qual era a proposta desse movimento? Será que eles iriam seguir unidos todos esses CTGs, né? Ou estaria cada um fazendo de uma forma deslocada na sua cidade as suas ações? Então foi visto que essa unificação de pensamento, de princípios, traria uma força muito maior para esse tradicionalismo, né? Para esse movimento de busca de cultura, de fortalecer. E então começou a partir desse congresso. Assim, já foi marcado o segundo congresso. Logo em seguida já foi feito, então, a indicação de representantes de alguns CTGs de diferentes cidades para fazerem um estudo sobre essa possível organização de uma entidade própria, assim, para congregar os CTGs, né? Foi feito, então, um conselho, uma prévia de um conselho diretor, né? E eles, então, estudaram, né? Elaboraram seus pensamentos, as suas teses, apresentaram novamente em congresso. Isso foi novamente conversado, né? É algo que, naquele primeiro momento, não foi de imediato aceito por todos essa questão de ter um MTG, né? De ter uma organização. Porque desde o início esse ideal de liberdade sempre é muito forte para os gaúchos, né? E algumas pessoas foram resistentes nesse sentido, assim, bom, mas então vai ter alguém controlando a ação do CTG, né? Tinha esse medo de se perder essa liberdade, que sempre foi um desses marcos do gauchismo, né? E então foi se conversando que na verdade não era uma busca de controle, né? Propriamente disso, de tirar uma liberdade, mas de fortalecer, né? De unificar esses pensamentos, essas conversas. E então foi até que em 1966 foi criado o Movimento Tradicionalista Gaúcho como uma instituição organizada. E é muito interessante a gente olhando para essa história e pensar que desde essa criação o tradicionalismo toma muito mais força, né? Hoje o MTG ele congrega esses TGs, congrega essas regiões, tem essa escuta, né, de todos os seus envolvidos. Por mais que a gente pense que, bom, ele é administrado por um conselho, tem todos os seus órgãos, onde todos os tradicionalistas, de alguma forma, mesmo que indiretamente, têm a sua voz, né? Tem a sua opinião. Acho que seria mais ou menos isso, né? A tua pergunta, vocês possam entrar em mais detalhes também sobre isso, a partir do que tu pedir. É ótimo, porque até os comentários aqui que vem chegando, né, do nosso amigo Thiago Verle aqui também, né, escreveu que é muito interessante conhecer a história do MTG. Tem um comentário aqui também do nosso amigo Josué, né, está muito boa a live aí, contando a história do movimento tradicionalista gaúcho, né, estou lendo alguns comentários que estão chegando aqui, porque, de fato, às vezes, parece que algumas pessoas comentam, né, que o MTG vem para regular, vem para impor normas, leis, e vai bem de encontro a isso que você falou, né, Gabriela, que, enfim, o gaúcho preza muito pela sua liberdade. A gente percebe que o movimento, e através dos próprios CTGs também, eles trazem a valorização de ideais, a preservação de valores, né, que passam de pais para filhos, né? Você mesmo comentou que tua família é tradicionalista, né? Meus pais também participaram de patronagens de CTG aqui em Passo Fundo,
E a gente percebe isso, né? Então, são valores que vão se perpetuando no nosso Rio Grande através do movimento tradicionalista, né? A gente percebe isso, né? Com certeza, e todos nós somos agentes do tradicionalismo, né? Hoje, essa questão de termos normas, de termos regulamentos, ela vem ao encontro de nós estarmos unidos enquanto pensamento, só que essas normas elas não são impostas por pessoas específicas, né? Elas são construídas nos congressos tradicionalistas, nas convenções, onde há o espaço para esse diálogo, há o espaço para esse debate, em que a gente consiga encontrar aquilo que vai favorecer esses objetivos, né? De resgatar, de preservar, de desenvolver a cultura, e também que vão estar ao encontro, cumprindo com a nossa Carta de Princípios do Tradicionalismo, que é esse documento, né, essa Carta Magna, onde estão colocados todos esses pressupostos que a gente precisa prestar atenção, né? Essas normas que o MTG coloca para as entidades, os regulamentos, eles vêm no intuito assim, de organizar isso, né? De orientar e também uma proteção a tudo isso que a gente já, olhando para essa história, a gente vê o quanto que hoje a gente pode estar confortável, né, de sermos gaúchos, mas se a gente começar em ações inconsequentes, se a gente começar a fazer situações que vão estar contra os nossos princípios, daqui a pouco a gente vai estar novamente sentindo vergonha de colocar uma pilcha, né? A gente vai estar sentindo vergonha de dizer que é tradicionalista. Então isso é muito delicado, a gente tem que ter muito cuidado, né? Enquanto um movimento organizado, para que as nossas ações no tradicionalismo, a gente tenha noção das suas consequências, né? Que a gente tenha noção de a nossa pilcha, o que ela está representando, o evento que a gente está realizando, com o que ele se embasa, qual é o seu objetivo, né? Então, tudo isso são situações assim, que a gente tem que entender que o tradicionalismo não está tirando essa liberdade, né? Ele está organizando e fazendo com que a gente reflita junto, né? E dando todo esse espaço para a gente construir juntos esses nossos regulamentos, as nossas normas, né? Todas são a partir dos congressos e convenções tradicionalistas. Então, que nem eu disse, mesmo que tenha uma administração, tenha conselheiros, né? Todas essas decisões, elas passam pelas assembleias dos tradicionalistas. Exato. Agora chama atenção como o tradicionalismo ele influencia, né, Gabriela, positivamente na vida, especialmente dos jovens, né? Eu, alguns anos atrás, acompanhei aqui em Passo Fundo, no CTG Lalau Miranda, a Recoluta Farroupilha, que é um rodeio artístico, né? Apresentações de grupos de todo o estado. E as menininhas de 6, 7 anos, as prendinhas, né? Eu fui conversar com elas e elas falavam muito bem. Isso é uma característica que a gente observa, né? Nos peões, nas prendas, a forma como essas crianças, esses jovens sabem se expressar e têm domínio do assunto sobre o que lhes é perguntado. Prova é a sua entrevista aqui, né? Uma verdadeira aula para a gente que está assistindo, né? E como isso influencia positivamente na vida, porque depois isso as pessoas vão levar para a sua profissão, para o mercado de trabalho, para a sua família, saber se comunicar, ter domínio de um assunto, quer dizer, não é simplesmente relacionado a o que acontece dentro do CTG, mas sim uma influência positiva para a vida toda, né? Com certeza, e isso é muito interessante, porque a gente vai olhar para o tradicionalismo e enxerga de forma muito evidente essa voz da juventude, né? Essa oportunidade, esses espaços que o jovem tem de se desenvolver, de colocar suas ideias, de realmente se fazer ouvido, se fazer presente e ser agente, né? O jovem, desde a criança, ele não é passivo dentro do tradicionalismo. E isso é interessante a gente olhar, porque muitas críticas do tradicionalismo recebe, né, sofre em função de pessoas acharem que isso é uma volta ao passado, né? Na verdade, é uma projeção para o futuro, né? Muitas pessoas acreditam, digamos, que algumas características patriarcais, como o machismo, a predominância do homem, são características do tradicionalismo e, na verdade, não são, né? Essa questão do jovem é um desses exemplos. Se a gente for olhar uma família patriarcal, ela coloca como se a criança não tenha voz, né? Tem que apenas aceitar.
E a gente olha para o tradicionalismo, entra dentro de uma entidade e vê as crianças desde muito pequenas sendo ouvidas, né? Os jovens sendo impulsionados a tornarem-se líderes, né? A se desenvolver. E então isso é algo que é muito interessante de ter destacado, porque faz parte desses nossos objetivos da Carta de Princípios do MTG e também de outras teses, né, que trazem essa atenção às novas gerações, a essa formação, né, que a gente possa fortalecer isso, que as crianças, os jovens se sintam bem dentro do CTG para se desenvolverem, para pertencerem àquele local, né. A gente sabe que agora no mês de setembro, né, Gabriela, vamos dizer assim, o tradicionalismo ele aflora um pouco mais, né, as pessoas... Esse ano está diferente por causa da pandemia, né? Mas as pessoas participam mais de eventos, da ação das crioulas, dos jantares, dos bailes, das cavalgadas, dos desfiles, né? Mas pelo que a gente acompanha, o trabalho do MTG aqui no Rio Grande do Sul, ele é constante, né? Não sei se mensalmente ou a cada 2 meses, a gente sabe que tem encontros de patrões, cursos de formação em cada região tradicionalista, né? O congresso, enfim, são várias atividades de formação que acontecem o ano inteiro, sempre, né? Sempre tem encontro, sempre tem uma formação para ir melhorando cada vez mais as pessoas que estão envolvidas, né? Exato, isso é uma grande preocupação, né, do MTG, de fazer essa formação tradicionalista, de que a gente possa realmente estar desenvolvendo esses tradicionalistas para a gente saber o que é essa tradição, o que é essa cultura, né? Na questão dos cursos, como tu falou, né? No departamento cultural, por exemplo, a gente vê hoje que a ascendência de estudos de pessoas que, dentro do tradicionalismo em geral, a ascendência de estudos são as pessoas que estão participando de cirandas e entreveros, né? Que querem ser peões e prendas. E isso é algo que a gente tem que sim reconhecer que isso acontece e propagar que também as pessoas que não são prendas e peões tenham esse interesse, né? E nisso é muito bonito de ver o interesse que teve nesse ano de pandemia, onde a gente teve o primeiro CEFOR online, né? O CEFOR é o curso de formação tradicionalista. E o CEFOR online, ele vai ter já teve umas 2 edições, não vou dizer com certeza porque posso estar enganada, mas acredito que foram 2 sim, e já estão sendo programadas as próximas, só nesse ano, né? E o interesse, assim, das pessoas, mesmo dentro de suas casas, de participarem do curso de formação tradicionalista. Então, talvez isso esteja evidenciando algo muito interessante desse nosso contexto tradicionalista, que é a questão do interesse, né, do querer aprender, e por que talvez antes não tinham tantas pessoas interessadas. E a gente vê aí as dificuldades que se colocam, né? E até eu vi o comentário aqui que passou sobre o custo da ficha. E sim, né, para ser tradicionalista, para estar em formação, existem muitos custos envolvidos, e essa é uma das nossas problemáticas que a gente tem que estar sempre buscando, né? O MTG também está sempre buscando as formas de poder contemplar a maior parte da população. Nesse ano, o CEFOR Online foi uma esses exemplos que a gente viu, que muitas pessoas puderam ser contempladas, de poder estar assistindo as palestras, aos estudos, participando, né, sem ter um custo grande envolvido. E isso foi muito interessante. Eu acho que a gente tem que olhar, né, mesmo olhando as dificuldades da pandemia, a gente tem que também olhar isso que a gente está aprendendo, né, o que a gente pode tirar de positivo disso tudo. Porque, com certeza, o tradicionalismo está sabendo, e os tradicionalistas estão sabendo se reinventar e buscar essas oportunidades, né? Seja por meio das lives, das conversas, dos cursos, né? Esses estudos que estão acontecendo. Eu acho que isso que a gente fala, né? Que aconteceu conosco enquanto pessoa, de parar e olhar para si, o nosso ser tradicionalista também está fazendo isso, né? Enquanto tradicionalistas, nós também estamos olhando para a nossa atuação, para o que a gente está buscando, o que a gente quer aprender. E isso, com certeza, o MTG é feito de pessoas, né? Então, enquanto instituição, isso também acontece. Porque essas ações elas vão se refletindo nesse nível macro, né? Nesse nível geral de instituição. E, com certeza, hoje a gente vai sair dessa pandemia com um tradicionalismo muito mais maduro enquanto princípios, né? Enquanto aquilo que a gente quer. Um desses exemplos também que está sendo muito debatido, né,
de não haver o Enarte esse ano, né? O Enarte, que é um desses grandes eventos do tradicionalismo, o maior dos eventos, né? E que muito se acredita, né, que o MTG é feito dos eventos, das competições, né? E esse ano que a gente não está tendo essas competições, esses grandes eventos, a gente vê os tradicionalistas também reinventando seus princípios, né? O porquê, se não tem Enarte, o porquê que a gente vai seguir com esse vínculo da entidade, com o grupo de dança, né? E isso está seguindo. As pessoas estão se reconhecendo que, na verdade, nós somos tradicionalistas muito além disso tudo, né? E o MTG tá atento a tudo isso, né? As reuniões continuam, né? Tu tinha comentado os encontros de patrões. Muitas das regiões estão seguindo com seus encontros de patrões de forma virtual. Eu vi algumas notícias que algumas fizeram já alguns encontros de patrões presencial com distanciamento entre as cadeiras, com número limitado em espaços ampliados, né? Essa reinvenção que a gente tem que fazer. E o MTG, enquanto estrutura administrativa, também está fazendo suas reuniões de conselho diretor, e em todas elas, né, eu tive a oportunidade de participar de algumas, todas elas, essa preocupação com as entidades tradicionalistas é muito evidente. Esse que é um desses objetivos, né, do MTG, de estar atento às entidades, de realmente ser essa base que vai orientar, que vai conduzir as suas ações. E o MTG está atento a isso, né? Como que, enquanto instituição macro, também vai estar auxiliando as entidades, auxiliando as regiões. E nisso a gente está vendo já as notícias, os comunicados oficiais, assim, de diversas ações que vão estar ocorrendo, que estão aproximando isso, assim, de que todos nós estamos passando por dificuldades, né? As entidades também por não estarem em seus eventos. Mas que a gente possa olhar para isso com esse olhar de princípios, né? De essência, o que nos faz tradicionalistas, o que faz a gente continuar tradicionalistas. Eu costumo muito sempre falar de aspectos mais subjetivos, né? A gente não consegue separar muito a psicóloga da prenda. Então, isso para mim me toca muito, assim. Para mim faz muito sentido a gente pensar sobre isso. Pensar para além do tradicionalismo enquanto instituições, enquanto organizações, mas pensar enquanto pessoas, em significados e em objetivos, né? Exato, até o comentário da Beth aqui, né, nossa amiga e ouvinte aqui da Rádio Portal da Tradição, a Elizabeth Casanova, né? Saudade de ver os filhos dançando nesses eventos, né? Um abraço para a Beth, um abraço para o nosso amigo Natalício Cavaleiro, também um grande artista aqui da nossa cultura. Muito obrigado por nos prestigiar. A Mônia Pitinini aqui também está conosco, né? O Edson Trentin. Bom, todo o pessoal aí também de Santa Maria, né, que está acompanhando. Um grande abraço a todos. E aquela velha máxima, a gente acaba dando valor, às vezes, quando perde, né? Então, a gente, esse ano não vai poder, pelo menos aqui em Passo Fundo, né, na nossa região, ter os desfiles Farroupilha. A gente tem aqui a Mostra da Cultura Gaúcha, que também não vai acontecer. Os cafés de chaleira, as rondas crioulas, né? Mas, bem como tu falaste, né, Gabriela, a gente percebe que o pessoal está se reinventando e até mesmo a questão do acendimento e da condução da chama crioula, por exemplo, né? A gente sente a falta, né, de ver aquelas comitivas de cavalarianos cruzando pela cidade aí com a chama crioula, com as bandeiras. Mas quem sabe ano que vem tudo volte ao normal, né? A gente possa ter esta vivência de novo, né? Esperamos que sim, né, Gabriela? Com certeza, a gente torce para isso, né? E nessa questão da chama, né? Eu tenho conversado também com muitas escolas, né? Dentre até a tua pergunta anterior, né? Que a gente não para mesmo em pandemia. A nossa gestão de prendas e peões também está fazendo muitas ações, assim, de contato com a comunidade. E é uma característica de setembro, né? As Semanas Farroupilhas das escolas também. E que a gente vai visitar, e é lindo da gente ver na rua aquele monte de criança piochado, né? É maravilhoso a gente sair na rua em setembro e ver um monte de criança piochada indo para a escola. Que é tão simbólico, a gente tem que valorizar isso, porque como brilha o olho deles, né? De vestir a piocha, de ir para a escola, e daí fazem a roda de mate doce, né? Contam um poema, alguma lenda, alguma coisa assim. E isso brilha o olho, né? Daquele ser gaúcho, de ser uma prenda, de ser um peão.
E daí eu estava gravando até alguns vídeos para as escolas dentro dessas semanas farroupilhas virtuais. E Uhum. essa questão da chama, eu enviei muito essa questão assim de que a gente precisa trazer isso como um simbolismo dentro da nossa realidade também, né? Tudo aquilo que a gente olha para a chama e a gente pensa, né, em força, em calor, em perpetuação, que a gente possa trazer para dentro das nossas casas, né? O calor do abraço da família que está junto, essa força, essa perpetuação das pessoas que estão passando por juntas essa pandemia e dos vínculos que a gente acaba mantendo com mais força ainda daqueles que estão distantes, né? Que a gente precisa buscar essa força, esse vigor de se perpetuar, como essa chama que não apaga, né? Que essa chama farroupilha, então, ela seja simbolizada em cada um da forma daquela vivência. O que a gente vai tornar mais forte? O que a gente vai olhar com mais calor, com mais afeto, né? Nessa Semana Farroupilha, nesses festejos. Talvez sejam as heranças da própria família, né? Sejam as histórias dos avós sendo contadas em casa e não uma lenda sendo contada na escola, né? Mas ainda assim, sendo uma história de família, sendo como o avô brincava, ou alguma história que foi passada de geração, muitas vezes mítica, né? Cheia de assombrações, cheia de fantasias, mas que cativa uma criança e que fazem parte desse folclore que a gente também trabalha em setembro. Então a gente pode, dentro de casa, tá buscando reinventar, né? E esse foi meu recado para todas as famílias, né? Que eu me enviei, gravei os vídeos para as escolas. Vamos reinventar isso, né? Trazendo isso para dentro da realidade da família. O que esse calor, esse afeto, essa perpetuação pode significar nesse momento que a gente está em casa, né? Exatamente. Uma ótima reflexão, né? Importantíssima, né, Gabriela? Quero mandar um abraço aqui pro meu amigo Renato Finger, Tapera, nos deixa recado aqui, né? Tapera também na audiência desse ilustre programa. Estamos Tapera no meio do caminho entre Passo Fundo e Santa Maria, né? Um grande abraço, Renato Finger. O pessoal do Clarim Farrapo, obrigado por estar acompanhando aqui o Portal da Tradição. A amiga Denaura, que está lá no litoral catarinense, mas é gaúcha, né? Que aula de tradicionalismo. Muito obrigado, Denaura. E todo o pessoal aqui que está comentando conosco e participando, né? Agora, eu queria conversar contigo também, Gabriela, em relação a... Vou ajeitar aqui o telefone. Em relação aos vultos históricos do nosso tradicionalismo. Até agora, dia 8, né, a gente viu uma imagem de Paixão Cortes, né, tirando aquela centelha do fogo simbólico da pátria para gerar a chama crioula. E é talvez o maior expoente aí da nossa cultura. E todas as imagens dele assim são muito fortes, né, muito carregadas desse teor tradicionalista, né? Desde ele moço até agora recentemente com a sua morte, né? Mas nós temos outros personagens também que trabalharam e muito, né? Deixaram um legado muito importante para, enfim, para a consolidação da nossa cultura gaúcha, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre alguns aí que contribuíram para a história, a cultura do Rio Grande. Perfeito. Eu até uso uma frase de uma amiga historiadora, né, da Tainá Valenzuela, que ela fala que a história não é feita de fatos, é feita de pessoas, né? E eu acho que isso é importante a gente observar, assim. Quando tu estava falando, né, sobre essas manifestações de paixão e todas as suas fotos, as suas entrevistas, fiquei pensando o quanto que isso é paixão em si, né? Paixão com letra maiúscula, com letra minúscula, no nome ou no significado que representa para nós, né? Ele nos deixou um legado incrível, assim, porque ele foi incansável, né? E em idade muito avançada, com uma saúde muito fragilizada, ele buscava sempre forças de estar nos eventos, de dar as entrevistas, né? De fazer as suas escritas e deixar esses registros para nós. Então, é indiscutível, assim, o quanto que a gente tem que olhar para ele como essa inspiração. Que a gente olhe para ele, assim, buscando realmente se nutrir de toda essa essência, de toda essa força e essa paixão, né, pela causa tradicionalista, por acreditar na cultura, né? É algo que quando a gente olha, assim, para esses nossos precursores, para essas grandes pessoas, a gente vê que eles não eram apenas pessoas que faziam coisas, né?
que faziam a pesquisa, que faziam um evento, eles acreditavam, né? Essa questão de ter um propósito, porque isso nos dá força. A gente olha, por exemplo, por meio do Paixão Cortes e do Barbosa Lessa, que é esse outro grande nome, né, do nosso tradicionalismo, que nos deixou um legado de cultura e de folclore também. A gente escuta sempre essa evidência maior por meio das danças, né? As danças que foram pesquisadas por Paixão e Barbosa Lessa, que são as danças então que a gente utiliza no Enarte, por exemplo, né? E outras também que se utiliza principalmente no Fegadã, as danças que eram pesquisadas por Paixão. E todo esse resgate, toda essa busca, ela nunca foi de maneira fácil, né? A gente estava falando, né, que não existia o WhatsApp, em 47 não existia o Google também, não existia a biblioteca virtual, né? Nada disso. Os relatos contam, né, que Paixão ia com um radinho, né, gravador e um caderninho debaixo do braço para fazer pesquisa. E a gente vai olhando assim para isso, bom, mas então o que movia, né, aquele jovem, aquele tradicionalista, né, que paixão era essa que faz ele viajar ao Rio Grande pelo interior, buscando esses registros, buscando as pessoas que se lembram daquela dança, ou que lembram o ritmo da música, ou que lembram uma partezinha da letra, né? E ir buscando isso baseado, assim, no quê, né? A gente tem que ver. Por isso que eu digo que é um acreditar naquilo que se faz. Que a gente não pode fazer ações tradicionalistas por fazer, por ter que fazer, porque alguém disse que tu tem que cumprir com aquilo, né? A gente tem que buscar neles essa força do acreditar. Porque senão hoje a gente olha para o nosso presente e num pequeno desafio a gente já quer desistir, né? A gente já pensa que não vai valer a pena. Então, a gente vai olhando para todo esse contexto, desses precursores, né? E vê esses desafios e se nutre desse acreditar. No acreditar na cultura, acreditar nas tradições. E acreditar nesse tradicionalismo enquanto um coletivo de pessoas, né? Nesse sentimento de pertencimento a esse lugar, essa formação identitária de ser gaúcho, né? Tudo isso que eles nos legaram, porque eles foram para esse campo de pesquisa, né? De buscar esses personagens que ficaram no anonimato, né? Mas que dão hoje essa formação do nosso tradicionalismo. E existem muitos outros personagens que ficaram no anonimato, né? A gente tem esses grandes escritores que deixaram seus registros no tradicionalismo, mas é importante a gente olhar para todas essas figuras, né? Que foram marcantes. Eu tive, por exemplo, a oportunidade de conhecer o seu Flávio Krebs aqui em Santa Maria, já falecido, né? E ele estudava no Colégio Júlio de Castilhos quando formou-se, né, toda aquela situação, mas ele não fez parte do grupo dos 8. Uhum. Ele pertencia ao departamento de tradições, mas ele não estava dentre aqueles 8 jovens, né? E eu sempre conhecia, ouvi falar sobre os 8 nomes. E eu, adolescente, muito jovem, também não ficava pensando que quem eram essas outras pessoas que estavam ali, estavam nos bastidores, né? Até que um dia eu li o nome dele no livro e comentei com meu pai, né? Mas é o seu Flávio, né? Que é aquele que é o teu amigo, né? A gente conhecia ele pela função do núcleo de criadores de cavalo crioulo aqui de Santa Maria. Ele era um criador de cavalo crioulo e muito ativo aqui no nosso núcleo de Santa Maria. E daí por lá que era amigo do meu pai, né? E conectar essa história, assim, me dá por conta, nossa, mas quanta oportunidade será que eu já perdi de conversar com ele sobre os primórdios, sobre o que ele vivenciava e que talvez eu não soubesse porque eu não tinha lido aquele livro, né? Porque a gente se encontrava lá e ele contava muito as histórias da parte campeira da vida dele, né? Da lida com os cavalos, das fazendas. E essa parte do tradicionalismo, eu não tive oportunidade de conversar com ele. Mas a minha irmã teve a oportunidade de conversar e ficou encantada com os relatos que ele contou de bastidores, né? De não ser um dos 8, mas de estar lá dando apoio, né? Ele era parte do departamento cultural mesmo, do Grêmio, né? Do colégio, da parte de organizar as palestras lá na primeira ronda. Então, a gente tem que começar a olhar ao nosso redor
e também buscar, né? Quem tem uma história para nos contar, quem pode nos ensinar alguma coisa, valorizar, eu acho, todos esses personagens, né? Não só aqueles que aparecem em evidência nos livros, ou que vai ter o nome cobrado na prova de prenda e de peão, né? Mas todos esses personagens que são a história, que fazem a história. É verdade, mas que história legal, né? Isso nos faz pensar também, né, sobre cada pessoa aí que já daqui a pouco vai ficando velhinha, já a gente perde a oportunidade de conversar um pouco sobre a história, sobre o passado, enfim, né? Mas, Gabriela, primeira prenda do Rio Grande do Sul, né? Já estamos aqui na nossa conversa aí há 45 minutos, o tempo passa rápido, né? E para a gente finalizar, então, eu gostaria de saber o que se prevê agora, né, para o mês de setembro, até o dia 20, né? Quais são as atividades, o que nós podemos trazer para quem está nos assistindo agora, né, em relação ao MTG, enfim, não somente aí em Santa Maria, mas em todo o estado, né? O que dá para a gente deixar de recado final, hein, sobre as comemorações e os festejos Farroupilha? Então, isso vai fazer parte dessa nossa adaptação para o meio virtual, né? Nós vamos estar vivenciando esses festejos Farroupilhas de forma online. O MTG, ele sempre faz parte da organização do acampamento Farroupilha, juntamente com a Prefeitura de Porto Alegre e a comissão que se cria especificamente para o acampamento. E daí, com essa junta de organizações, de instituições, também está se formando uma programação desse acampamento em forma de festejos Farroupilhas virtual, né, que vai estar sendo transmitido pelas páginas do MTG, né, então todo mundo pode ficar acompanhando a partir do dia 14 ao dia 20, né, que é a nossa Semana Farroupilha oficial. Vai ter uma programação intensa, tanto de atrações artísticas, né, de apresentações, de música, mas também parte cultural. Nós, as prendas do Rio Grande do Sul, também vamos fazer uma participação dentro dessa programação do MTG, falando sobre a Semana Farroupilha, sobre a sua história, o seu papel social e seu papel cultural. Então, não sei dizer qual vai ser o dia da nossa participação, estamos em ajustes, mas dentro das páginas do MTG essa programação vai estar completa, né? E fora isso, todas as regiões, as entidades tradicionalistas estão também se adaptando e fazendo promoções. Eu vou participar de diversas outras lives, outras rodas de conversa com entidades tradicionalistas, com regiões e também figuras públicas, né, que estão dando um destaque a mais para a nossa cultura nesse momento. Então, eu acredito que todos possam ficar atentos, né, e aproveitar ao máximo também para tornar esse momento virtual esse momento de busca de conhecimento, de conhecimento da cultura, da tradição, de autoconhecimento, né? Quem sou eu, tradicionalista, nesse contexto, e fazer essa reflexão, fazer essa troca, e que a gente possa estar conversando sobre esse tradicionalismo ao longo desses dias de festejos, né? Fortalecendo, propagando, né? Vamos divulgar essas ações, vamos dar esse incentivo, dar esse gás, essa força para todas as pessoas, assim como o Portal da Tradição, né, está fazendo essa ação, a gente tem que valorizar, a gente tem que divulgar, porque a gente sabe a importância que isso tem dentro da nossa cultura. Que por mais que, para mim, por exemplo, seja tradicionalista o ano todo, a Semana Farroupilha ela traz a evidência para quem não convive diariamente com essas ações, mas nesse momento tem o seu amor fortalecido. E a gente tem que promover, tem que valorizar, né? Todas essas ações de setembro, toda essa busca de a gente estar mais gaúchos, né? De estarmos com essa força maior de propagar o nosso orgulho de ser gaúcho. Que será em forma virtual, né? Eu vi algumas ações de alguns jantares presenciais em algumas entidades que têm a estrutura para fazer dentro das recomendações, né? Da saúde, mas a predominância é totalmente de forma virtual. Exato. Aqui em Passo, os CTGs estão se organizando para fazer a modalidade da o pessoal ir buscar o almoço, o churrasco no dia 20, né? O pessoal vai, pega no CTG e volta para almoçar em casa. São os novos tempos, não digo, mas os tempos atuais, né? Bem, exato. Gabriela Sarturi Rigão, primeira prenda do Rio Grande do Sul.
muito obrigado por participar conosco aqui dessa nossa conversa no Portal da Tradição. A gente sabe que o teu tempo é escasso, né? Tu estás bastante requisitado agora nesse mês de setembro, mas dedicou um tempinho para conversar com a gente aqui. Obrigado mesmo e desejamos cada vez mais sucesso a ti e ao movimento tradicionalista gaúcho. Muito obrigada a todos que já estavam nos assistindo, aqueles também que vão procurar esse conteúdo depois, que tenham encontrado aqui uma motivação, né, para essa cultura, um entendimento sobre a história do MTG e o quão importante é a gente hoje fortalecer essa instituição e o nosso tradicionalismo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite, que tenhamos ótimos festejos farroupilhas. É isso aí. Muito obrigado, Gabriela. E antes da gente encerrar, eu lembro que amanhã, às 21 horas, nós teremos a nossa terceira e última live, né? Falando sobre a história da Revolução Farroupilha, sobre seus personagens, sobre as causas, as consequências, a influência que até hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul, devido à Revolução, com a Alessandra Hoppen, que é a segunda prenda do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com ela, né? E para quem está nos assistindo ainda, mais um segundo convite, né, que a gente estará amanhã às 7 da manhã ao vivo na nossa rádio online Portal da Tradição. Quem puder acompanhar um programa aí com o melhor da nossa música. Tá certo? Obrigado, Gabriela. Uma boa noite para você. Um abraço. Boa noite. Muito bem, pessoal. Eu agradeço também a todo mundo que está aqui nos assistindo, né? Ainda um abraço a todos vocês. Obrigado por acompanharem aqui a nossa live hoje com a primeira prenda do Rio Grande do Sul, a Gabriela Sarturi Rigão. E amanhã, então, a gente estará de volta aqui no nosso Instagram do Portal da Tradição. Eu também agradeço aqui aos nossos parceiros, né, as empresas que estão conosco na nossa programação da Rádio Portal da Tradição, né, e também aqui vamos valorizar aqui na nossa transmissão no Instagram, né? A Gislaine Abreu Arquitetura, a Delicata Doceria, a Quinquilharia Cuias e Brindes Personalizados, Barata Funilaria, Boutique da Carne, o Alexandre Farias, da Savaralto Mercedes-Benz aqui em Passo Fundo, a Agropecuária Dois Piás, GB Contabilidade, A3E Engenharia e Energia Solar, ainda o professor de música Júnior Von Dentes e a Della Rosso Alimentos, os melhores queijos aqui de Passo Fundo e da nossa região, que também soma-se conosco no Portal da Tradição. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Um abraço aí ao compadre Wanderson em Caxias do Sul, um abraço a Bianca, o nosso amigo Josué, também a Elizabeth, né, que nos deixa o recado aqui. Parabéns, foi show. Obrigado por nos contar um pouco da história. É verdade. E a toda a turma aí que está acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Instagram do Portal da Tradição. Valeu, pessoal. Uma boa noite. Amanhã vamos falar sobre a Revolução Farroupilha, às 21 horas. Já anote aí na sua agenda. Dona Bruna, tudo bem? Beijo para você, minha esposa amada. Obrigado por acompanhar também. Muito obrigado aí. Bom descanso para ti. Logo estamos chegando aí, tá? Beijão. Até mais. Boa noite, pessoal. Até amanhã, 21 horas, aqui no Portal da Tradição.